Quero chamar sua atenção para um episódio que acontece entre Jesus e os seus discípulos. João descreve esse episódio lá no capítulo 21. Se depois você quiser, você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 21 e ver essa narrativa. Ela inicia logo no primeiro versículo. Jesus havia sido morto, ressuscitado, e ele aparece aos seus discípulos após ter ressuscitado em uma praia. Quando eles, em um momento de muita frustração, decidem voltar a pescar. Após uma noite inteira de inúmeras tentativas, eles não haviam pegado nada, assim como naquela primeira pesca, onde Jesus fez aquela pesca maravilhosa, onde os barcos quase vieram a pico, né? A gente lembra dessa pesca que Lucas no capítulo 5 narra muito bem ela também. Mas aqui a gente vê Jesus vendo eles naquela situação de terem lançado as redes a noite toda e nada ter pego. Depois de inúmeras tentativas, Jesus diz: lancem a rede ao lado direito do barco. E quando eles fizeram isso, quando eles lançaram a rede ao mar, as redes ficaram cheias de 155 grandes peixes. E nós vemos que ali eles declaram, João declara: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro então se lança nas águas. Pedro se joga nas águas e ele vai ao encontro do Senhor. Se a gente lembrar aquilo que passou na vida de Pedro, nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes antes desse momento. Antes da morte de Jesus, Pedro havia negado Jesus 3 vezes e ele mesmo tinha afirmado que não faria isso, que estava disposto a morrer com Jesus. Esse Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E assim, a gente não sabe o que se passou na cabeça de Pedro naquele momento. Mas será que ele se lembrou da primeira pesca? Será que ele se lembrou daquele momento onde eles realizaram aquela pesca maravilhosa? E ao trazer as redes e os peixes para a praia, Jesus os chamou e disse: não farei de vocês grandes pescadores, mas farei de vocês pescadores de homens, grandes pescadores de homens. Será que isso veio à mente de Pedro? Será que trouxe à memória de Pedro essa palavra de Jesus: eu farei de vocês pescadores de homens? E eles deixaram a rede e seguiram Jesus. Esses homens, eles largaram tudo naquele período e foram seguir Jesus. Mas naquele momento, talvez, eles estivessem tomados por um sentimento de frustração, porque Jesus havia morrido. Jesus, o Mestre, havia morrido. E eles não sabiam o que fazer. Como fazer para pescar homens? Por mais que Jesus havia ensinado, por mais que Jesus os havia enviado, por mais que eles tivessem experimentado e visto milagres de Jesus, multiplicações, e eles anunciaram o Evangelho, mesmo assim parece que eles não sabiam fazer isso, eles perderam a forma de fazer isso. E além disso, Pedro havia negado Jesus. Pedro havia dito que não conhecia Jesus. Depois de terem jantados, porque Jesus preparou ali um banquete para aqueles homens na praia, estava lá os peixes já prontos para eles se alimentarem. Depois deles terem comido, Jesus chamou Pedro no particular, chamou Pedro separado. E quando ele vai para perto de Jesus, eu não sei o que passou no coração de Pedro, eu não sei o que passaria no meu coração se eu estivesse na situação de Pedro. E ali eu acredito que Jesus poderia ter dito muitas coisas para Pedro. Jesus poderia ter dito: Pedro, por que você fez isso? Pedro, por que você me abandonou? Pedro, por que você me negou? Pedro, por que você virou as costas para aquilo que eu te chamei para fazer? Tudo isso Jesus poderia ter falado com Pedro. Mas o que surpreende é o que Jesus faz. Jesus chama Pedro no particular
E ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que essa palavra vem direto ao encontro do meu coração nessa hora. Mas, filho, tu me amas? Talvez você possa trocar agora e fazer a pergunta para você, como se Jesus estivesse fazendo para você. E você vai dizer seu nome e logo em seguida, tu me amas? Tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E eu quero tirar algumas coisas desse episódio. Alguns critérios para nós, para que possamos servir melhor a Deus. Primeiro, qual é o principal critério para se tornar um discípulo, para se tornar um servo, um homem e uma mulher usada por Deus? O primeiro critério é amar o Senhor. É amar o Senhor. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Porque sem amor a gente não consegue cumprir o nosso chamado. Sem amor a gente não consegue cumprir o serviço, a obra, o propósito que Deus nos deu de vida. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para Pedro: você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo o Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós estamos prontos para servi-lo. Estamos prontos para servi-los às pessoas. Porque se o primeiro critério é amar o Senhor, o segundo critério é amar as pessoas. Porque Jesus diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A gente já falou algumas semanas atrás sobre a questão, ontem mesmo nós falamos sobre isso, sobre a questão de que Jesus teve compaixão das pessoas porque elas estavam como ovelhas sem pastores. E ele diz para mim e para você nesse dia: ame as pessoas, ame as ovelhas perdidas, ame as pessoas perdidas, vá ao encontro delas e leve o meu amor a elas. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós servimos melhor quando nós amamos o Senhor e amamos as pessoas, servindo-as, apacentando-as, mostrando elas o caminho, o pasto verdejante. E como nós servimos? De duas formas: com compromisso. Com compromisso. Pedro foi perguntado 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para ele afirmar isso, para ele afirmar o compromisso, e as 3 vezes Jesus afirmou o compromisso: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Temos que ter compromisso com aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazermos. Não é algo para pegarmos hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, simplesmente virar as costas e dizer: não quero mais. O que Deus espera de nós é um comprometimento com a sua causa, com a sua obra, com as pessoas que Ele ama. E Ele ama você, quer usar você para cuidar de pessoas. Segunda coisa que precisamos fazer para servir melhor, né? A gente sabe que para servir temos que amar a Deus e amar as pessoas, mas com compromisso. Segunda, com sacrifício. Com sacrifício. Precisamos abrir mão da nossa vida. Precisamos abrir mão dos nossos recursos. Precisamos abrir mão do nosso tempo para servir as pessoas. Não tem como servir com qualidade, servir com compromisso, sem sacrifício. Não tem como servir amando a Deus e amando as pessoas sem sacrifício. É necessário abrir mão de algo para que possamos servir melhor. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. Eles haviam largado tudo e voltado a pescar. O que está errado em pescar? Eles poderiam estar pescando como trabalho, eles poderiam estar pescando como lazer, mas Jesus estava dizendo para eles: olha, tem algo maior para vocês fazerem.
Tem algo maior para vocês fazerem. Então não fique preso a isso. É necessário que vocês abram mão em algum momento disso para serem grandes pescadores de homens. Jesus diz isso para mim e para você nesse momento, nesse dia. Que possamos ser servos melhores, porque quem ama, serve. Quem ama, serve. Então busque isso de Deus. A pergunta que eu termino, ou as perguntas que eu termino nesse momento é: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto a servi-lo com compromisso? Você está disposto a sacrificar-se por amar a Deus, amar as pessoas e servi-lo e servir as pessoas? Porque quem ama, serve. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra encontre morada no seu coração e que essa semente possa produzir frutos para a glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Tchau.